galera, sou o jornalista José Aurélio Mendes e eu estou aqui hoje para gravar o podcast dos 7 Minutos aqui no estúdio Sigma. E para você que se interessa por produções audiovisuais e de repente até se imagina de frente às câmeras um dia, eu estou aqui com a Ju Caruso. Já ouviu falar? Ju, tudo bem? Tudo bem, satisfação. Oi, estrelinhas. Obrigada por todos, pelo Ju, convite. Seguinte, quem é Ju Caruso? Vamos começar já metendo o pé na porta aí. Me fala as suas principais qualidades, o que você já fez. Eu sei que você é muito importante. Então, Ju Caruso é uma catarinense que está em Goiânia já há uns 15 anos. E tem 11 anos que eu já trabalho com produção audiovisual. Comecei como produtora de ofertas de produtos de lojas de móveis. Na verdade, vim para cá, comecei trabalhando em agência de publicidade. Nesses negócios de agência, eu acabei acompanhando as gravações e tendo contato com o pessoal do meio das produções de audiovisual. E recebi uma proposta para uma produtora e lá eu comecei a produzir. E aí fiquei produzindo, fiquei nessa empresa por anos. E na pandemia, aí eu resolvi sair, ser freela. E na pandemia, como as produções pararam, eu senti que a necessidade de continuar trabalhando era grande e acabei me especializando na produção de elenco, porque era uma coisa que, na época da pandemia, não precisava ir. Né? A gente mandava o elenco, muitas produções eram feitas de casa, a gente só precisava provar pessoas e como eu tinha um network muito grande, muitos anos, então comecei a fazer produção de elenco, montei uma empresa que chama Senhora do Casting, hoje, que é uma produtora especializada em produção de elenco e casting. Estamos aí no mundo das produções, produzindo série, publicidade, né, filmes. Seguinte, eu estou aqui com você, mas estou também aqui com o Júnior Canedo, que também é produtor de casting, né? Tem um programa com você aí que é o Podcasting. Se apresenta pra gente, o Júnior, fala como é que é trabalhar com a Ju Caruso, me fala um pouco do seu trabalho também. Bom, eu sou o Júnior Canedo, trabalho no ramo da produção de casting também desde 2016, mas na verdade eu comecei como booker de agência de modelo, então eu também faço essa parte da produção de casting para moda. Foi onde eu conheci a Ju, acho que uns 2 anos depois. E a gente é parceiro, a gente faz alguns trabalhos juntos também. Sou formado em marketing. E a gente faz essas produções em Goiânia e estamos ampliando o nosso trabalho também para outros estados, né? Então, a parte de audiovisual, cinema, toda a produção de elenco a gente atua e estamos crescendo. E agora temos o nosso podcast, né? Já estamos no 2º episódio, já temos alguns episódios gravados também que devem lançar aí nas próximas semanas. E a gente fala sobre o nosso trabalho, a gente dá dicas sobre os castings, sobre as produções, como funciona, tira dúvidas, perguntas, então é tudo relacionado ao nosso trabalho. A gente também está atuando no nosso podcast agora. E quando você fala podcasting, né? Isso. Falando, às vezes, dá a entender podcast, mas podcasting tem um negócio aí, né? Tem uma... como é que a gente fala? Um trocadilho aí, porque... Isso. Podcasting, que é o trabalho de vocês, Isso. né? Que é escolher elencos adequados para produções, certo? Exatamente. E eu vi aqui no seu currículo uma coisa muito interessante que vai chamar a atenção dos goianos, que eu tenho certeza que muita gente assistiu, deve estar assistindo também, que foi o Rensga Hits, né? Que eu soube aqui que você foi responsável aí por estar indicando aí cerca de 260 pessoas. Foram todas de Goiás? Todas aqui, regional. A gente fez o elenco regional. Inclusive o Jaime me ajudou com o elenco de apoio, né? Então Sim. A gente tem muito talento aqui, ué. Muito. Mas aí a gente chamou figuração, né? A gente está falando de figurantes. Então são perfis bem variados mesmo. Quanto mais gente, melhor. Eu acompanhei, mas a gente muito também bom. Teve aprovação de elenco de apoio, que eu e o Jaime fizemos também. Com personagens que daí tiveram um pouquinho mais de destaque na série. E qual que é, na sua visão,
o principal desafio assim, que você encontra na seleção e na montagem de um elenco para uma produção de qualidade, né? Porque o Rensga Hits, né, Globo e tal, tem todo um padrão. O que você acha de difícil? Qual que é esse desafio? Assim? Você chega lá, olha, Ju, preciso desse trabalho aqui. E aí? O mais difícil é agradar o diretor e o cliente, né? Porque a gente tem uma visão, a gente tenta agradar, mas chega lá e quando ele fala, não quero mais opções, aí dói o coração, assim, né? Porque às vezes é um processo lento, né? Quando a gente faz uma seletiva grande, por exemplo, esse do Rensga não teve teste de câmera, né? Porque era figuração, mas na maioria dos trabalhos a gente precisa aprovar com teste. E aí ficar vendo o teste, aí às vezes eu entendo, por isso que essa conversa com a direção, com o briefing que o cliente passa para o produtor de elenco é muito importante, né? Porque facilita o trabalho lá deles na hora deles aprovarem, que é a gente ter. Então, essa dificuldade de entender o briefing e levar exatamente o que eles querem, para mim ainda acho que é um processo que é um pouco difícil, porque a comunicação entre diretoria e produção, às vezes, sofre gargalo, você não acha? Eu acho também conciliar justamente o que o cliente pede pra gente e o que a gente tem a oferecer, porque as demandas elas são diferentes, então cada cliente pede perfis diferentes, então a gente faz um cast diferente. E a questão da apresentação também, né? Que a gente tenta fazer por vídeo. Nossa, a gente sofre com então questão de apresentação de material, né, das pessoas. Isso. O que elas têm apresentado para nós. Por isso que a gente criou o podcasting, para a gente poder ir orientando e qualificando o nosso casting. Porque quando a gente quer que venham grandes produções, como séries globais, séries de Netflix, né, outras coisas que venham ser produções grandes aqui, a gente precisa ter um casting, um elenco qualificado. Né? Então, por isso que a gente criou, para dar essas dicas, para esclarecendo dúvida das pessoas, porque realmente é muita gente. A gente tem grupos de seletiva que a gente criou no WhatsApp. Eu trabalho mais com o Telegram, mas tem no Telegram e no WhatsApp, nós temos um canal, uma comunidade, que tem mais de 2.000 pessoas. Então, imagina, é muita gente que entra toda hora, que sai, que precisa e que está em dúvida, que está começando e que já tem experiência, sabe? Então, nossa, lidar com todo mundo de uma forma fluida e tranquila também não é fácil, né? Olha só, às vezes a gente assiste uma produção e a gente tem a impressão de que aquele ator, ele foi feito para aquele papel, né? Então, eu acredito que uma das suas funções é essa, colocar o ator certo para a função certa. Como é que você faz para identificar esses talentos assim, para aquele papel, entendeu? Saber que aquele ator ou aquela atriz, ele foi feito para aquele papel ali. Tem que ter um pouco de psicologia, você analisa o histórico dele, o que é, principalmente quando é um ator novo. Produtor de elenco não olha currículo, gente, não olha currículo, a gente vê performance no teste. Porque para eu pegar um ator desse que vai me entregar muita coisa, um drama ou uma comédia que eu quero buscar, ele vai passar por teste, é teste de câmera. Não adianta você, eu estudei lá na Cal e eu fiz não sei o quê, eu sei todas as técnicas de Ivana Shub, de Stanislavski. Não interessa, eu quero ver se isso tudo que você estudou está funcionando. Então, primeira coisa é apresentar um bom teste, sabe? E assim, tem atores, por exemplo, quando a gente recebe, tem um bom briefing, eu já, mais ou menos, já imagino atores que eu já conheço em cena. Então, por exemplo, eu recebi uma seletiva, nós vamos gravar agora para o Natal, e quando ele me falou, eu quero um cara que o personagem, ele vai ser um motoqueiro de Harley. Sabe? Que ele quer eles vão fazer uma jogadinha para aparecer com o Papai Noel, mas não vai chegar o cara, o motoqueiro de Harley, namorado da mãe. Hoje em dia, a publicidade, ela está vendendo produtos através de histórias lindas. E quem que conta essas histórias? Bons atores e boas atrizes. Né? Então, há um processo seletivo também bem intenso.
E aí ele veio, quando ele falou, eu quero um cara, né, estilo Harley, assim, eu já lembrei de uma pessoa e já falei, cara, eu tenho esse personagem, porque eu já conhecia. Claro que eu já fiz o contato, mas eu fiz a chamada, eu estou recebendo teste de outras pessoas, mas a gente geralmente, né, por tanta gente que a gente conhece, tantos anos de experiência que a gente tem, claro, que a gente tem já na cabeça os personagens que linkam com aquele briefing, né, as pessoas, os atores. Mas o processo é ver teste, não é currículo, não é nada, é quando você apresenta o teste. Então, é importantíssimo fazer teste. E não tem aquela pessoa assim que é muito talentosa, mas aí de repente ela é geniosa também, ou ela chega atrasada para as gravações, ou de repente tem um probleminha com a bebida, ou é daqueles que estrela. Isso aí no decorrer ali, você tem que avaliar isso antes também. Ou acontece disso se manifestar durante a gravação, isso aí recai sobre você depois, o diretor vira e fala assim, pô, Ju, e aí, o cara que você indicou aqui, acontece isso? Acontece muito, né? Acontece muito, é a culpa do produtor de elenco, claro, né, que não conversou com o elenco. Mas, assim, geralmente a gente vê isso na hora, né? A pessoa, ela não vai falar sobre os maus comportamentos dela, né? Quando ela quer entrar para a seletiva, ela é maravilhosa. Né? Mas acontece muito, a gente tem muito problema de atraso. E é claro que a gente super entende coisas que acontecem, né? Não tem jeito, tem vezes que realmente acontece imprevisto e tem que ter esse entendimento, né? Mas aí, isso aí o que faz? A pessoa fica marcada. Ela vai ter aquele job, mas talvez seja o primeiro e único. Vai fazendo um xizinho na frente do nome dela a gente ali, vai, né? A gente vai deixando ela de molho e não vai, né? E eu acho que depende muito porque, assim, a gente consegue ter uma dimensão, por a gente já conhecer bastante pessoas que já trabalham com a gente há bastante tempo, então a gente tem mais ou menos uma noção de quem funciona melhor, quem tem mais uma dinâmica boa dentro de set, tanto com as pessoas, né, com o elenco, que a gente conversa muito, as avaliações que a gente faz dessas pessoas que trabalham. É tanto na hora do trabalho em si, que está gravando, como é que ela se comporta, como é que ela faz o trabalho dela, e no off também da convivência dela com as pessoas. Então, é critério de avaliação dentro do job, né? Isso pós-seletiva, depois que já está tudo formado bonitinho. Não, e a gente conversa. Hoje a gente veio conversando sobre algumas pessoas, sobre alguns comportamentos. E eu fui falando, cara, quero te falar desse fulano, porque eu sei que ele vai gravar comigo e vai gravar com o Jaime em algum momento, com a Adriana, né? Cara, não acha que o produtor, pelo menos a gente tem uma boa convivência. Uhum. E a gente troca figurinhas sobre comportamento, sim. Esse ali, presta atenção. Às vezes, quando vai fazendo seletivo, presta atenção, esse cara aí deu problema pra mim, fez assim. E tem aquele também, assim, que é super profissional, que não tem erro, que chega a ser até um robô, assim, que faz tudo certo mesmo. Existe esse profissional no mercado também? Tem. Tem muitas pessoas muito boas e acaba que a gente que a gente não quer perder mais essas pessoas pro mercado de São Paulo. Porque quando a gente vê um profissional assim, que ele é um grande profissional, às vezes multiartista, né, a gente acaba perdendo por causa que aqui, infelizmente, que eu falo, o cinema não consegue sustentar, né, um salário de um bom ator. E a publicidade, ela é cruel, porque quando você fica marcado, ela já te põe na geladeira. Sabe? Existe muito essa pedida do cliente pra gente, né? Tempo é dinheiro, né? Então a pessoa... Não, e assim, da pessoa aparecer em muitos comerciais, ele já não quer. Entendeu? Ele não vai querer, você fez pra mim supermercado, aí tá fazendo loja de móveis, cara, ele não quer mais. Menino lá da Casas Bahia lá, ele só faz Casas Bahia, né? Porque fica a cara marcada, né? Bombril. Isso, fica com a cara aí, e isso é cruel pro um ator. Então, às vezes, até a galera que fica lá no fundão, figurante, ache bom, né? Porque daí a sua cara não tá tão em evidência, você vai conseguir mais trabalhos, obviamente. E olha só, você passou já por muitas experiências, né? Eu queria que você me falasse o seguinte, quais que são as estratégias que você usa para poder estar desenvolvendo essa capacidade de ver o potencial, né, de cada pessoa e aproveitar ela na produção? O que você acha que fez diferença para você na sua carreira? Pra poder... Eu estudo o tempo todo. Fiz essa semana um intensivo de atuação para a câmera, porque eu preciso entender para poder selecionar. Então, e assim, tem metodologia que funciona tudo, mas hoje é diferente. A gente tem, por exemplo,
eu vejo que muita gente estuda alguns métodos, vamos falar de Stanislavski. É um método que era antes da câmera. Ele ensinou para o teatro. Então, tem muito, né, tem que cuidar. E eu trabalho com audiovisual. Então, eu me direciono muito para isso. E eu cobro muito, eu sou bem rígida na hora da seletiva. Mas eu também, quando eu vejo que a pessoa tem o potencial, eu vou lá e faço o ajuste, dou o feedback para a gente tentar aumentar. Mas é isso, a minha estratégia é eu estudar, porque isso vai fazer com que eu qualifique o meu casting, sabe? E também faça boas escolhas que não decepcionem nem meu diretor e nem meu cliente. E eu acho que entra um pouco de psicologia nessa parte, né? Da questão dos feedbacks, igual a gente estava conversando também, porque tem muita gente que pede feedback para a gente do cliente, então a gente costuma pedir, costuma passar, mas nem sempre ele é positivo. Tem pessoas que levam numa boa e leva isso como aprendizado mesmo, para crescer, evoluir, e tem gente que não. Então, é na hora que a gente tenta dar um suporte e vira critério de avaliação também, né? Porque se a pessoa pede um feedback, o feedback não é positivo e ela não vê isso como uma coisa boa para evoluir, então não sei se funciona muito pro que a gente precisa, sabe? Tá, aí você selecionou a equipe, já está com o casting montado e tal. Como é que você faz para liderar essas equipes aí de uma maneira, assim, vamos dizer, excepcional, né? Para garantir o sucesso de cada projeto? Porque aí você entra numa segunda maratona, né? Que é sustentar aquilo ali que você indicou. É isso mesmo? É isso. Como é que você faz para poder tá com essa liderança aí? Às vezes você fica com pena porque a pessoa errou ali, outras vezes você tem que ser dura, você tem que cobrar, você tem que estar conversando com aquelas pessoas. Como é que é liderar essa equipe e garantir que o objetivo seja cumprido? Eu acho que a gente conversar, né? A gente conversa com todo mundo o tempo todo. A gente cria um grupo do jovem, porque quando são muitas pessoas, a gente já cria o grupo, independente disso, né? Mas a gente tá conversando com eles o tempo todo, explicando como é que funciona. Eu sou o tipo de produtora, e eu passo isso muito pro Jaime, também para a Adri, a gente trabalha nesse formato, que é deixar muito claro o que a gente vai fazer em set. Deixar muito claro o cronograma do set, o plano de filmagem. Eu exponho tudo, eu mando o roteiro. Por favor, gente, leiam o roteiro. E agora é uma coisa que quando dá tempo, porque as produções é muito rápido, né? Mas quando dá tempo e quando a equipe é muito grande, eu chamo todo mundo, a gente faz uma leitura de roteiro antes, vamos entender qual que é o papel de cada um aqui. Você mesmo, o figurante, ele precisa se sentir importante. E ele é importante, sabe? Mesmo que ele esteja lá no fundo, ele está fazendo alguma coisa importante que precisava daquela pessoa. Então, não se menosprezem porque está no fundo ou não. É tudo muito perfeito. Então, você ali é psicóloga, é coaching, é mãe? Não, eu sou tia deles, né? Tia de todo mundo ali. Tá certo. Quais são essas características e habilidades, né, que vão tornar ali alguém referência no mercado audiovisual brasileiro? Dá pra gente citar, assim, tem uma receitinha de bolo que se você seguir, você vai estar pelo menos qualificado para poder estar exercendo essa atividade? Tem uma receitinha de bolo, né? Você tem que primeiro estar estudando sempre, né? Quando você fala estudar, assim, existem livros, você tem que estar ligada num documentário que você assiste ao vivo. Tem livros, tem escolas de preparação de atores, tem preparação de atores individualmente, né, para aquelas pessoas que... Eu gosto de trabalhar a dinâmica, até porque você vai trabalhar como às vezes coadjuvante, como um protagonista que vai trabalhar com outros, então é importante. Mas existe, às vezes, né, você quer fazer uma coaching específica para passar para um personagem, você pode estudar só para passar para aquele personagem, né? Mas existem várias escolas hoje, escolas online, e que funciona super, porque a gente consegue aplicar as técnicas, porque hoje como a gente trabalha com audiovisual, é por vídeo mesmo. São aulas online que a gente tem que ter e entender, porque os testes que eu mando para São Paulo, eu mando online. Ninguém vai para São Paulo fazer teste, sabe? Então, funciona. Vale a pena vocês pesquisar, ir na internet e procurar. É preparação de atores,
né, para o audiovisual, porque existe para o teatro, que é diferente, gente. Né? Um curso de teatro e escolas de teatro a gente conhece muitas. Né? Agora, preparar para o audiovisual já é uma coisa diferente. A preparação de ator para a câmera, para o audiovisual, para o vídeo. Então, procure direcionar isso aí e cuidar da apresentação do seu material. Uma coisa que é muito importante para você, que quer... eu quero seguir carreira de ator, de atriz, quero seguir... Então, primeira coisa, você vai criar um perfil que seja adequado para que a gente possa fazer essa consulta, né, através da sua rede social, com os trabalhos que você fez, com fotos boas, né, Jaime? Não ficar ali fotinho de você bebendo, sabe? A gente não quer ver isso, a gente não quer ver sua vida pessoal. Mas hoje, o Instagram é uma ferramenta que você pode usar. É uma ferramenta, aproveita essas ferramentas que estão aqui fáceis. Você não precisa mais ir lá numa agência de atores e chegar com o seu, né, e fazer nada, você pode fazer tudo por aqui. Existem plataformas que você pode colocar, que hoje os grandes produtores de elenco que procuram para séries como Netflix, como Globoplay, eles vão naquelas plataformas como o Elenco Digital, o Opa, sabe? Então você, mesmo configurante com ou sem experiência, se inscreva nessas plataformas, tem a modalidade gratuita. Né? É fácil de você se mostrar. E aí, claro, você procura, às vezes, um agente ou uma agência que te ajude a conseguir papéis para vocês, né? Que a carreira sozinha ela pode ser feita, mas quanto mais você puder ter apoio, é maravilhoso. Né? Se cerque de pessoas que podem te impulsionar, isso é importante. Né? E cuidar do seu material que você está apresentando. Como que você vai apresentar quando eu faço uma chamada de elenco? O Júnior faz uma chamada de elenco, você vai mandar uma foto sua deitado. Cuidado com o material que manda para a seletiva, que às vezes aí, por isso, aí fica, nunca me chama. Mas, gente, já percebeu como que você está mandando? O que você está mandando? O vídeo de apresentação que você manda para falar de você, como que ele tá escuro? O som está saindo bem fluido? Você tem que cuidar do material, cuidar da sua imagem. Você vende imagem. Então, isso tem que tomar cuidado. Se aperfeiçoar, porque não adianta ser uma carinha bonita e não ter técnica de atuação. É o que eu ia te perguntar. Hoje a gente tem aquele talento nato assim? Ou hoje quem não estuda não tem chance? A pessoa vê ali na televisão e fala, queria demais trabalhar na TV, queria atuar, queria fazer aquilo ali. Às vezes não tem nenhum tipo de estudo. Tem aquela pessoa que chega e já demonstra assim, naturalmente que tem talento para coisa. Tem ou quem pequeno. não estuda, ou quem não entende das técnicas está fadado a não entrar no mercado. Eu digo isso, sabe por quê? A Grazi Massafera não saiu ali do BBB e já virou uma atriz de novela... Mas ela fez, né, não, a tudo bem, mas assim, atores. você concorda bem que o tempo foi curto? Foi. A Jade Picon também já não saiu e foi para a novela das 9 ali. A gente tem exemplos de pessoas que saíram, assim, vamos dizer, de um anonimato e se tornaram a Sabrina Sato, né? São pessoas que já tinham dentro de si assim, algo nato ou elas, como você mencionou, assim, elas tiveram que trabalhar muito aquilo nato para poder chegar a ter um resultado? Eu acho que se a gente for ver a história passada delas, elas trabalharam muito para chegar onde elas chegaram, né? Não foi assim tão fácil. Né? A Grazi, eu sei que ela já fazia campanha publicitária, né? Já participava de desfile, de moda, de coisa. Vai percorrer o caminho, ela né? Mesmo que você seguiu tenha o caminho. Talento, você tem que... Mas existe sim, a gente faz muita campanha para governo, né? Que a gente estava até falando antes. E você vê, quando você vai trabalhar com personagens reais, que existem realmente pessoas que têm muito potencial. E eu acho maravilhoso quando a gente vai, me dá seu telefone, né? Uhum. Que são pessoas que você sabe que você vai poder trabalhar com ela ali, que ela vai desenvolver, vai fazer. Tem muita gente que é nata, que tem seu talento nato. Mas por exemplo, assim, eu conheço pessoas que começaram como figuração, e aí foi indo, começou a falar, e aí ela falou, hoje já faz trabalho com um apresentador de produto, vamos dizer assim, né? Vendendo. Que é uma coisa difícil, que é mais texto e tal. Mas acaba que fica mecânico, sabe? É uma pessoa que consegue fazer um texto aquele curto, porque é um texto de publicidade. Quando você chega para um monólogo, que vai lá, porque é uma página de monólogo, se você não tiver técnica, você não vai conseguir, sabe? A Jade Picon precisa, não vai conseguir. A Grazi hoje está fazendo o quê? Porque passou por várias oficinas. Eu sei que ela fez até uma
Ela passou pela oficina de atores, porque todos que vão para a Globo são obrigados, né, a passar. Mas ela fez mais outros cursos, eu acho que ela fez um deles na Cal também. Então, se você quiser chegar numa Hollywood da vida, você vai ter que passar pelo processo de experimentação de técnicas, não tem jeito. Bom, você, né, tenho certeza que o Júnior também, vocês são hoje pessoas de destaque, né? Principalmente aqui no Centro-Oeste. Dá para a gente dizer objetivamente assim, quais que são as características, as habilidades que tornam alguém referência no mercado audiovisual brasileiro? Eu acho que tanto na questão da produção quanto na questão da participação como ator ou como atriz, ou coisas que você sabe que, assim, características que você tem que evitar também. Dá pra gente dizer isso? Eu digo porque tem muita gente que assiste a gente aqui e já brilha o olhinho, eu queria participar disso. Eu quero ser produtor. Queria ser como a Ju. Como é que... Tem como a gente falar disso objetivamente? Eu acho que antes de tudo é descobrir se é realmente isso que você quer, porque assim, a gente tem muita chamada, muita gente que não é do nosso meio que fala, deve ser incrível trabalhar com o que vocês trabalham. Mas eles estão vendo o produto final, eles estão vendo lá... Ele não sabe o baque do trabalho, né? Tem gente que acha que o nosso trabalho nem é trabalho, né? Porque acha que é só, tipo, só a ver o parte glamour. boa, só o glamour, mas assim... Não vê os corre. É muito mais trabalho, assim, é produção de madrugada, tanto gravação quanto a produção do elenco. Avaliação do material é um processo difícil, porque a primeira parte da seletiva passa pelas nossas mãos, pelos nossos olhos, então a gente precisa ter esse olhar para poder saber o que funciona, o que não funciona, o que a gente manda para o cliente, o que não. E também saber avaliar os perfis, tanto a parte física, né, que é o que funciona para a gente, para a parte de figuração principalmente, e a parte de vídeo, que é as pessoas que têm esse talento ou que estão aprimorando o talento, que a gente consegue avaliar e consegue ver assim, esse funciona, esse pode crescer, esse pode ir por esse caminho. Então a gente dá esse feedback também. Mas eu acho que no geral essa coisa realmente de gostar e de querer investir no que você quer, mas assim, não é um processo fácil. Olha, eu fui jornalista por 20 anos, repórter de TV. E eu fazia muito bem o meu trabalho e tal, mas eu acredito e hoje eu vejo que eu não investia muito em relacionamentos. Então, assim, eu fazia o meu trabalho, e às vezes tinha uma festinha da empresa, e eu pegava ali minhas coisas e ia embora. Aí tinha uma reunião ali, eu fui muito na minha. Eu percebia que outras pessoas, elas tinham mais oportunidades. E depois eu fui ligar os pontos. Essa questão do relacionamento é importante também, não digo assim, puxar o saco, mas está ali integrado, né, conversando. A pessoa precisa investir em relacionamentos, né? Ela precisa, parece que assim, fazer parte das pessoas que trabalham, da vida das pessoas que trabalham com ela, para ser lembrada, para ser conhecida melhor, para transmitir confiança. Isso é real? Eu acho que é o negócio do mito que a gente fala, né? É aquele ditado, que não é visto não é lembrado, assim. É bem claro e hoje em dia funciona muito, assim. Eu, pelo menos, tento ir no máximo de eventos que eu consigo. Às vezes a gente está na correria e tal, surge evento e eu falo para todo mundo, gente, vá. Ainda mais quando é evento de cliente, é bom, assim, tanto para a gente quanto para as pessoas que vão lá para o cliente ver, às vezes um perfil novo, ou pessoas que já estão dentro do mercado que querem mais oportunidades. Então, eu acho que é um ponto que funciona e é um ponto que tem que ser lembrado também, porque é o que vai te dar visibilidade, né? Então, eu acho que faz muito sentido, sim. Sim. Ô Ju, é o seguinte, assim, a gente falando de mercado nacional, quais que são os principais desafios que vocês enfrentam na produção de set, né? A gente colocar assim dentro de um contexto brasileiro. Tem coisas que vocês já viram assim no exterior que aqui é mais difícil de ser realizado, no exterior já tem uma técnica que a coisa anda mais rápido. Para você realizar uma grande produção aqui, que tipo de dificuldades a gente podia falar aqui? Até dificuldades assim que você acha que não precisavam nem existir, mas que existem por algum motivo. Não, a dificuldade sempre é dinheiro, né? E tempo.
A gente sempre está contra o tempo e com pouca verba. E aí sempre aquele meme, né, da expectativa e a realidade. Então vem sempre um briefing muito aqui. Goiás está crescendo muito, Centro-Oeste, na questão da qualidade das produções, né? Então, os clientes vêm com realmente briefings, né, hollywoodianos, né? E, às vezes, aqui, principalmente aqui no nosso mercado, a gente ainda tem um agravante que é essa questão, né, regional de a gente não ter acesso a tanta coisa. A gente tem que, às vezes, chamar muita coisa de São Paulo, equipamento, maquinária, principalmente, né? E isso encarece a produção. Né? Quando a gente tem que trazer a coisa de fora, uma câmera, uma lente que é caríssimo, isso encarece a produção. Qualidade de mão de obra. Isso aqui, a gente tem pouco aqui a mão de obra. São poucos maquinistas, poucos isso técnicos. Quer dizer que tem muita chance? Tem muita chance. Que é uma coisa e está crescendo, crescimento constante, Quem gente. quiser pode gente, apostar 2024 vai ser um boom, porque aí está entrando todas as leis de incentivo que vão estar liberadas e que a gente tem muito projeto, muito bacana que vai passar aí. E eu acho que vai ser super fomentado ano que vem, vai ser um ano maravilhoso. Quem quer ser produtor, quem quer participar de um casting, procura quem, vai onde? Aqui em Anápolis, por exemplo, aqui sou napolino, né? Ou de alguma cidade do interior de Goiás, o que eu faço? Você tem que procurar produtoras de vídeo, né, na sua cidade. As produtoras, geralmente, elas produzem tudo ali. Elas têm o núcleo delas, que ali dentro do núcleo tem o produtor de elenco, um produtor que produz. E ali tem alguém que conhece alguém, conhece alguém? Não, aí ali você vai ali, eu quero participar de casting, eu falo com qual é o produtor. Você tem que ir na produtora de vídeo, produtora que executa os projetos, né? Muita gente, modelos agência de modelos, né? Que ela vai acabar direcionando. Mas hoje você pode se autopromover, né? Tendo a internet, como eu falei, tem vários canais online. Alguém vai chegar online. até você através disso aí. Eu acho que Instagram, quando né? eu Instagram acho que você acha tudo hoje em e dia. assim, quem quer participar de casting, né? Que é o que a gente faz, né? De seletiva de elenco. Nós temos grupos de oportunidades. Então, você entra no nosso grupo, e hoje eu estou colocando, nós estávamos com chamada ativa ontem, né? Estava fazendo seletiva ontem, vamos gravar hoje, daqui a pouco. Então, sabe o que eu já vi e eu até participo? Nosso Instagram, não fui a gente eu joga lá a oportunidade. Nem fui eu que me coloquei, de repente eu estava nesse grupo lá, eu nem no WhatsApp? No WhatsApp. Eu participo de uns 2 grupos lá de casting, que eles postam lá assim, preciso de fulano, de tal idade, que é para fazer São as chamadas de casting, que a gente chamadas de elenco, né? E às vezes assim, o cachê é de R$150, são tantas horas de gravação, alguma coisa do tipo. Outros, às vezes aparecem uns cachês assim maiores, outras vezes o cachê é R$50, mas eles estão procurando ali. Homens com idade de 20 a não sei o que aparentem ter o físico tal. Às vezes eles descrevem direitinho, precisa de uma pessoa que pareça um professor. Outro pareça um caminhoneiro. Às vezes a gente manda referência por foto ou referência escrita. Eu já Essas tive são as que chamadas produzir de casting, né? o dublê da Virgínia. É verdade. Eu já tive que produzir dublê da Virgínia e dublê da Bela Campos, também, aquela atriz que vieram fazer gravações aqui. Então, a gente precisa de tudo. Eu já tive que produzir amputados, pessoas com PCD, sabe? Então, não tem restrição para quem quer fazer parte de um casting, especialmente figuração, e entrar e ver, né? Porque a figuração é realmente para quem, né, tá iniciando, quem quer ver se é isso mesmo, se gosta, né? Quem vai seguir carreira vai... Sabe o que eu tenho notado? Tenho notado porque assim, eu assisto a Globo, né, eu acompanho aí algumas produções, mas parece que está tendo uma procura bem maior hoje em dia também pelo público. A gente já falou LGBT, já foi GLS, depois foi LGBT, depois LGBTQIA+, e agora tem um último que eu ainda não decorei.
Mas a gente está vendo na novela que tem gente participando. Isso é maravilhoso. Mulheres Eu amo a trans, diversidade. tem bastante. Eu amo. E isso está assim, realmente aberto, em franco crescimento, essas pessoas podem procurar, né? Porque Nossa, com tem certeza, muito, né? Hoje em com dia, certeza. assim, a gente não pode mais classificar uma pessoa mais por gênero, né? Aliás, são tantos, né, que eu acho que o ser humano é ser humano. Eu acho que era a coisa que a gente estava conversando, que de um tempo para cá mudou bastante os perfis que os clientes procuram. Pessoas pretas agora está funcionando muito, de uns 2 anos para cá. E pessoal LGBTQIA+, também, assim, tem mercado para todo mundo, PCD. E a gente trabalha desde de bebês até idosos, né? Então, é o que a Ju falou, para quem quer ingressar no mercado. De beleza, né? Mas isso foi por quê? Por causa do streaming. O streaming, ele abriu pra gente um leque de conteúdo, de produções que estão muito abertas, né? Não tem E aí isso mudou a concepção de venda também no mercado publicitário, porque hoje você tem que vender para o gordo, para o magro, preto e branco, né? E são grandes consumidores também, né? E isso tudo espelhado. Então isso só vai ampliar cada vez mais. Cada vez que tiver um gênero diferente, isso vai ser criada uma história em função disso, que vai fomentar o comércio. Então, enfim, é maravilhoso esse mundo. Ele só tem que expandir, acho que os clientes entenderam que o público deles querem ver pessoas parecidas com os perfis. Sim, o espectador quer se enxergar, né? Ele quer se enxergar. Uma marca de cosmético. Então, assim, uma pessoa, sei lá, uma pessoa preta, ela vai querer se identificar com a pessoa que ela tá vendo. Que é o que a gente não tinha há muito tempo atrás, hoje em dia já tem. Então as pessoas conseguem ter essa visão. E tá bem rápido, né? Tá bem rápido. Muito rápido. A gente tá... De repente, o gay já era aceito numa produção. Quando você pensou que não, você já estava tendo um beijo gay. Agora já é normal ter um relacionamento, né, 2 pessoas do mesmo sexo. Mas retratando a vida como ela é, né? Então é isso. E é como você falou, diversificou tanto, cada um tem uma história para contar. Se você não contar, o outro vai contar e ele vai sair na sua frente. Isso. Né? Então eu acredito que esse deve ser um dos elementos aí para você superar desafios, né, da produção do elenco, do set, no mercado audiovisual brasileiro. Está se tornando aí uma referência na indústria, né? Que outras referências você teria aí para que outros receitas, né? Você teria para poder se tornar uma referência nessa indústria que, assim, de certa forma, ela é muito especializada, né? Até me embananei um pouquinho aqui para tentar transmitir isso. É uma indústria muito especializada. É estudar, é estar atento ao que está acontecendo no mercado, é assistir bastante as coisas. Tudo, né? O conjunto de tudo. Eu acho que quanto mais você... Assim, eu sigo diretores que me inspiram, sabe? Atores e atrizes que me inspiram. Eu acho que é ver também no outro quem você gostaria de como você se enxerga, né? Que técnica essa pessoa faz, esse técnico de som, que equipamentos que ele está usando, o que tem de novo. Você tem que estar antenado. Sua vida tem que ser aquilo, né? Você tem que estar antenado, você tem que ter um network, claro, com pessoas que estejam, de preferência, nessa linha de trabalho que você fica, porque não adianta nada eu ficar me relacionando com um médico, né? Se eu quero trabalhar no audiovisual, então ter mais contato com pessoas que estão ligadas a isso, né, para que você possa ir evoluindo num processo que é bem hierárquico. O audiovisual é muito, gente, cada um faz a sua coisa, sabe? Então tem que estar bem relacionado com todo mundo da equipe, porque eu acho que, assim, eu já passei por todas as etapas de produção, sabe? Eu comecei fazendo produção de oferta, já fiz produção de locação, já fiz set, né? E até hoje a gente faz, né? Não parou por aí, é porque o casting hoje realmente é a minha principal fonte de trabalho. E me toma muito tempo, mas a gente faz de tudo um pouco. E isso que me ajudou, né? E quanto mais você entende do processo todo, mais você é um bom parceiro, eu acho, de trabalho. Porque você entende os trabalhos, você vai saber o que você pode fazer, o que você não pode. Quando a gente fala de câmera, né? Eu tenho que saber o que é um plano de câmera.
O que é um plano aberto? O que é um plano fechado? Você tem que ter um mínimo de noção do que você está trabalhando. Isso é importante, né? Eu, usando a minha própria experiência aqui, novamente, eu trabalhava, jornalismo é bem difícil, assim, é puxado, sabe? Questão de horário, é tipo militar, sabe? Você tem que estar pronto o tempo todo e tal. E eu tinha uma visão, assim, full de que... time, né? Eu tinha uma visão de que, assim, pô, eu tenho a minha vida também, ué. Eu trabalho, mas eu tenho a minha vida. Depois eu fui perceber que se você gosta mesmo daquilo ali, parece que uma coisa vira a outra. E se você não fizer isso, você não tem tempo para se dedicar para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Parece que as coisas elas têm que estar encaixadas, né? Encaixa, gente. Encaixa. Se você gosta... É meio que automático, né? Então, dentro do meio do jornalismo, meus amigos eram outras coisas, até porque eu fiz direito também. Então, assim, então depois eu vi que se você fizer esse encaixe, a coisa, flui. Tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional, elas deslancham muito melhor. Então, acho que esse também é um segredo, né? A pessoa tem que viver aquilo ali, né? Eu acho também que entra a parte de saber e querer lidar com pessoas, porque, assim, no geral, lidar com pessoas é complicado. Porque as pessoas são diferentes, ainda mais a gente que trabalha com público. Mas você ainda pode trabalhar no audiovisual sendo o cara da ilha, que fica só ali editando. Eu falo na parte do que a gente faz, da produção de produção. cast, né? Porque a gente lida com pessoas diferentes o tempo todo. Então, vai desde classe A, classe C, D. Então, você tem que gostar de lidar com pessoas e aprender a lidar com pessoas. Que tem gente que não tem... esse feeling, né? Então é um pouco mais complicado. Então, eu acho conheço, que por exemplo, um produtor de locação que ele falou, Ju, nunca vou fazer elenco. Né? E a gente trabalhava também. Eu já fiz muita locação, eu gostava muito. Mas também hoje não, vou passar para ele que vai fazer arte. Eu não vou produzir objeto, eu prefiro trabalhar com objeto que trabalhar com uma pessoa, sabe? Então, realmente... Mas acho que esse negócio que você falou do encaixe do profissional com o pessoal é bem por aí. Às vezes, quando a gente sai, assim... para almoçar, para comer juntos, né? Sei lá, 4, 5 produtores, a gente tenta não falar de trabalho, mas acaba que uma coisa ou outra. Verdade. Só o fato de vocês serem amigos, vocês já estão ali. Não, a gente se reúne para falar, eu vou falar real agora. A gente se reúne para fazer fofoca de set. Então, mas tá dentro. Os feedbacks que a gente passa, né? De tudo que acontece. Daí dá risada. Mas a gente tem os momentos de falar de outras coisas também. E pra gente funciona, né? Porque... Nossa, super. Mas olha só, você tá falando de outra coisa, mas são mentes que têm... a bagagem é sobre set, sobre... Então, sim. Quando você manifesta uma opinião, mesmo que seja sobre outra coisa, aquilo ali tá carregado daquilo ali que você trabalha e tal, e vai servir de informação pro outro, e vocês vão estar sempre... sabe, trabalhando aquela informação que no final das contas vai ser um elemento aí para você deslanchar, tem certeza. E a gente é uma coisa que não tem muita hora, é uma coisa que a gente até falou no pod, que as pessoas, elas não têm muito, é produtora, vai querer ver meu material qualquer hora, 10 horas da noite tem pessoa, oi, tem job, olha minha foto. Gente, né? Então, assim, a gente tenta ser educado com todo mundo, mas tudo tem horário também, né? Para a hora que você quiser se apresentar. Isso, para mim, também é um diferencial. A pessoa está sendo invasiva demais, está invadindo demais um espaço, ou ela está sabendo que tudo tem uma hora, respeitando o horário. Etiqueta, né? Isso é importante, né? Porque se está assim, sendo incômodo, inconveniente já comigo 11 horas da noite, imagina no 7, né? Então... fica a dica. Eu posso fazer um adendo que a gente recebe muito, né? Porque a primeira parte da produção começa com a gente, só que a seleção final não é a gente que decide. Então é uma coisa que a gente explica muito para as pessoas que já estão com a gente, que trabalham com a gente, e quem está entrando agora. A seleção final é sempre do cliente. Pode ser a agência de publicidade, diretor. Não tem como prometer nada e vocês também não vão querer pessoa com cara feia para vocês depois, né? Mas eles acusam. As pessoas não entendem. Elas acham, porque a gente é que faz o contato, né? Que é a gente que escolhe. Vocês são contratados também. Sim. E na verdade é isso. Nós, quanto produtores, somos contratados pelo diretor, pelo cliente, pela produção. Não somos contratados pelo elenco para arrumar serviço para elenco.
Né? Isso que eles não entendem, essa diferença. Ai, mas você tem que arrumar serviço. Não Você tem me que arrumar falou serviço para ninguém. Eu fiz um trabalho ótimo e agora não fui. Agora não chamei. Até porque a gente não Você tá falou que recebendo meu o texto Pix, né? tava O Pix bom. não tá caindo na conta. E assim, então... né? Não estamos contratados para ser consultor de ninguém, né? Ninguém está pagando. A gente tá criando a oportunidade de você participar de uma seletiva. Né? Se for bem, quem vai escolher é o diretor. Né? E no mínimo ali você ganhou uma experiência. Isso, é por isso que eu, antes da gente entrar, estou falando, é importante que você faça todos os testes, né? Para que você, praticando, você vá melhorando, né? É importante. Ó, o seguinte, por mim eu ficava aqui conversando, Não, porque o papo é ótimo, tá e tem ótimo. coisa demais que a gente pode abordar, Sim. tá? Mas quero agradecer então aqui a presença da Ju Caruso, de você, o Júnior Canedo, adorei conhecer vocês. Foi ótimo. A gente está com o podcast aberto aqui, a gente pode estar recebendo vocês a qualquer momento para falar sobre novos projetos, né? Sobre novos assuntos, Perfeito. tudo relacionado aí a esse mundo aí do cast. Sim, Tá estaremos bom? à disposição, sempre Essa é que precisar. uma satisfação enorme, gratidão nossa, né? Obrigada a todos. Então é isso, Até a próxima. estamos encerrando aqui o podcast, né? No Estúdio Sigma, o podcast dos 7 minutos. Eu sou o José Aurélio Mendes e estive aqui hoje comandando essa entrevista aqui com vocês. E até breve.